O que é que a Bíblia diz sobre a masculinidade? Então, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a vida comum do lar. Tá certo? Eu escolhi esse versículo para começar, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que o texto diz assim: maridos, vivei igualmente a vida comum do lar. E por que eu escolhi esse ponto para começar? Porque o termo igualmente, ele atrela a responsabilidade masculina. Tudo aquilo que o apóstolo Pedro passou 6 versículos falando para as mulheres. Se você está com o seu texto aberto aí, você vai perceber que o assunto é estabelecido no capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 7. E que em 6 versículos ele fala para as mulheres, para elas serem submissas, para elas não impressionarem o marido com seu trajo, mas que seja o trajo interior de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Que elas não entendam outro sentido, senão compreender o senhorio, palavra do versículo 6, que diz que, como fazia Sara, que chamava Abraão de Senhor, e de que vós vos tornastes filhas, não temendo perturbação alguma. Então, assim, é um texto forte. Quando o versículo 7, o único versículo que fala para homem, começa dizendo, vós igualmente vivei a vida comum do lar, é porque o trabalho das mulheres é extremamente pesado, é árduo, é duro. E muitas vezes nós homens não compreendemos isso. E fazemos pouco caso desse trabalho. Quem caminha comigo há mais tempo aqui já ouviu essa história. Então eu peço perdão, mas eu vou dizê-la novamente. É uma história que eu acho que às vezes Patrícia, eu não sei onde ela deve estar com as crianças, está lá atrás. É uma história que às vezes ela quer que eu ouça novamente. Ela diz, cadê Cipione? Cipione já morreu. Um professor meu que me ensinou essa lição. E com muita facilidade eu esqueço. Com muita facilidade eu esqueço. Mas sempre que eu tenho que falar sobre esse assunto, eu tenho que lembrar, né? Cipione estava sendo recebido lá em casa com a sua esposa, e eu e Patrícia estávamos fazendo um jantar, e no momento de colocarmos as entradinhas ali, Cipione percebeu que eu gosto muito de gelo. Eu gosto de gelo. Então, se você for me receber na sua casa, eu gosto de gelo, né? E ele percebeu que 3 vezes, durante a entrada, eu pedi, Patrícia, amorzinho, queridinha, fofinha, vai pegar um gelinho, por favor? E ela ia com toda alegria pegar o gelinho. Ela ia lá, pegava o gelinho e trazia e tal. Na 4ª vez, eu disse, um gelinho aqui, por favor. Estava quente, o gelo estava derretendo. Qual é o gelinho? Aí ele olha para mim e diz assim, Samuel, eu tenho uma tarefa para você. Eu digo, professor, o senhor é meu mestre, rapaz. O que eu só mandar está aqui. Manda ver. Não é? Aí ele disse, eu quero que um dia, você escolhe o dia, você faça tudo o que sua esposa faz durante um dia. Só isso que eu lhe peço. Eu digo, só isso? Só essa besteira? É amanhã. É amanhã. Quando ela voltou, disse, Patrícia, é amanhã. Você faça uma lista para mim, o que é que você faz? E sou eu que vou fazer. Você vai fazer compra, você vai sair com os meninos e tal. Ela, não, mas para sair com os meninos tem que arrumar. Você vai ter que arrumar os meninos. Eu digo, não, deixa comigo. E ela fez a lista. Fazendo uma longa história curta, deu 10h30 da manhã, mais ou menos, eu liguei e disse, volta que eu não aguento mais. Não dá. 10h30 da manhã, o dia não tinha nem começado praticamente ainda. E a lição aprendida foi precisamente essa. Quando o apóstolo Pedro diz para a gente viver a vida comum do lar, é porque o ofício da masculinidade bíblica é um ofício sacrificial. E nesse sacrifício, nós precisamos aprender a carregar um peso que o sistema nos desestimula a carregar. O sistema
nos desestimula a carregar. A foto ali é uma foto, como é que diz? Não acho que você vai ver isso em muitas casas, mas é apenas ilustrativa, né? É ilustrativa de que, às vezes, um pouco que nós fazemos tira um peso gigantesco das costas das nossas esposas. Um dia desse eu recebi uns videozinhos, né, daquilo que mais impressiona as mulheres, né? E muitas vezes a gente acha que é a coisa errada, a gente acha que é, né, o jeito que a gente se veste, a gente acha que é o dinheiro que a gente pode ter e tudo mais. Aí eu recebi um vídeo do cara lavando a louça assim, a mulher olhando assim, dizendo, que coisa linda. Ele arrumando a cama, aí ela disse, isso é um macho, meu amigo. Né? É a ideia simplória, mas ao mesmo tempo extremamente simples, de que às vezes um pouco, pode aliviar tremendamente as nossas esposas. Portanto, amarra, esse texto, como eu digo aí, amarra com o texto da mulher virtuosa. Elas têm que carregar muito peso, e nós fomos colocados para carregar o peso para elas, para aliviá-las, assim como Cristo fez na cruz do Calvário. E aí a gente vai entrar nos 3 ofícios de Cristo, tá? Que são, de uma forma muito tranquila, passadas para o homem. O homem, ele é chamado, assim como Cristo, que é o homem por excelência, a ser profeta, sacerdote e rei. É muito interessante esse conceito, por quê? Porque no Antigo Testamento, o povo de Israel, o povo de Deus, sempre precisava de 3 líderes. Sempre precisava de 3 líderes. Não é? Muito embora, por muito tempo, eles não tivessem um rei, e eles pedissem um rei enquanto eles tinham os juízes na terra. Os juízes serviam como espécie de rei. Moisés serviu como uma espécie de rei. Um líder nacional que cuidava de algumas coisas especificamente. 2 áreas. A área da proteção e a área da provisão. Adão foi colocado no jardim para reinar sobre o jardim. Terás domínio sobre todas as coisas. E nesse domínio, o que é que você vai fazer? Você vai cultivar e guardar. Você vai proteger e você vai prover. Essas são precisamente as 2 áreas em que nós, como homens, precisamos espelhar o objetivo original de Adão não cumprido, mas o objetivo final de Cristo, finalmente cumprido. É por isso que Cristo é chamado de o segundo Adão, ou de o último Adão. Por quê? Porque ele cumpre em nosso lugar. Então, em primeiro lugar, o homem-rei, ele é colocado como um protetor. Protetor. Via de regra, quando a gente pensa em proteção, e se eu e Patrícia estivermos num determinado local, isso é a realidade da grande maioria dos casais. Há exceções, mas a realidade na grande maioria dos casais. Via de regra, o homem é mais forte do que a mulher. O homem tem mais força física. Tem uma voz mais estridente, mais grossa. Quando Patrícia fala com as crianças, não é um jeito, mas quando eu falo e boto o vozeirão dizendo, menino, há um temor nas crianças. Por quê? Porque Deus nos fez com essa força, com essa virilidade. Entretanto, o pecado fez com que essa virilidade, ou que com essa força física, fosse utilizada para fins equivocados. Quando a gente vê, por exemplo, homens que violentam mulheres, ou que usam a sua força para impor a sua posição, e não o seu argumento, e não o seu amor. Veja, a gente está lidando com algo que deve ser denunciado. A gente deve estar lidando com algo que é terrível. Por quê? Porque o uso da força foi e é utilizado de uma forma equivocada e incorreta. Entretanto, Deus nos deu um porte físico e uma virilidade precisamente para que um dos propósitos para que a gente possa proteger e não ameaçar as nossas esposas e os nossos filhos. Proteger.
É muito fácil a gente entender isso. Se entrar um ladrão ou um violentador num ambiente como esse, via de regra, quem é que vai se esconder e quem é que vai lutar? Veja, mais uma vez, há exceções. Mas na minha casa, eu sei. Patrícia vai se esconder e eu quero que ela se esconda. E eu quero que Eva e Chloe se escondam com ela. E eu vou para a batalha. Tá certo? E eu quero que Judá e Natan vão comigo. A ideia é essa. A ideia é que nós entendamos que nós fomos feitos para essa proteção física. Não apenas a proteção física, mas também a proteção da própria reputação. E aqui, infelizmente, os jovens não estão aqui, mas os pais, por favor, podem passar esse ensinamento para os jovens. Tá certo? Os homens, eles precisam ser instruídos, desde cedo, a cuidar da reputação das moças. Isso está linkado com o próximo ponto, pode passar, David, o próximo ponto, que é o respeito sexual. Mais uma vez, homens são mais fortes. E pela sua própria estrutura, você... se alguém disser no jornal que uma mulher estuprou um homem, né, você vai dizer, isso é impossível, isso não tem, é biologicamente impossível disso acontecer. Né? Não tem como. Então, nós precisamos entender que a nossa função como casados, tá certo, é de proteção e de respeito sexual. Tá certo? E a gente falou, é engraçado, né? Da última vez que eu falei, o que os homens mais falaram e se lembraram foi da lâmpada que não se apaga. Nunca esqueço disso. Todos os homens, rapaz, gostei, a lâmpada que não se apaga, não sei o quê. Gente, o outro lado da moeda é isso aqui. Tá? As mulheres são diferentes da gente. O seu tempo, os seus desejos, as suas, é diferente dos nossos. E nós precisamos respeitar e que esse respeito seja mútuo. Porque que esse respeito não traga o que o apóstolo Paulo chama de incontinência. Né? Não traga incontinência, não traga... Uma das aplicações que eu fiz aqui para as mulheres foi: não deixe seu marido sair com vontade. Não deixe, porque Satanás vai usar isso contra você e contra o seu casamento. Entretanto, homens não devem se utilizar disso para ter o que quer e a hora que quer. Às vezes, as mulheres têm os seus dias, os seus momentos, e isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser respeitado. Tá certo? Para quê? Para que o evangelho possa ir adiante. Mas a reputação que eu estou falando aqui, o exemplo que eu tenho em mente é o exemplo de Boaz. O exemplo de Boaz. Quando Ruth chegou na eira, à noite, e ela descobriu os pés de Boaz, dizendo: eu estou aqui para você. Existia um aspecto legal da lei do levirato, tá certo? Que Ruth estava dizendo: você é o meu resgatador. Eram os dias dos juízes. E por ser os dias dos juízes, ninguém estava nem aí para a lei. Portanto, a cidade inteira queria que Boaz e Ruth consumassem aquele casamento. Estava todo mundo torcendo por eles. Era o cara top com a mulher extraordinária. Era um casamento perfeito. E eles seriam aceitos socialmente de qualquer forma. Se naquela noite Boaz tivesse coabitado com Ruth, tudo aos olhos humanos estaria certo. Só que Boaz se lembrou de um pequeno detalhe da lei. E o pequeno detalhe da lei há um outro resgatador na lei do levirato, mais próximo do que eu, muito possivelmente um irmão, e ele era um primo, ou era um primo mais velho. O que quer que fosse, Boaz era o segundo da linha. E Boaz disse: eu não posso, antes de resolver esse problema diante do Senhor. Mas o que foi que ele fez? Ele não apenas proveu, colocou um bocado de grão para que ela levasse de volta para a sua sogra, mas ele disse: saia daqui de manhã, quando o sol estiver raiando, para que não haja perigo no caminho e para que ninguém veja que houve mulher aqui nessa eira. Para que ninguém fale mal de você. Para que ninguém use de uma situação e de uma circunstância que não aconteceu para falar mal
do seu nome. Ele cobriu a reputação de Ruth. E esses meninos aí, eles precisam aprender a respeitar e a cobrir a reputação das meninas. Tem muito menino hoje, pais, não façam isso, não façam isso. Onde os pais ensinam eles a serem pegador, galinha. Ah, meu filho é homem, ele tem que beijar, ele tem que ir o máximo possível. Gente, isso é um suicídio espiritual. É um suicídio espiritual. Não vão por esse caminho. Ensinem eles a ser respeitadores, preservadores, protetores em todas as suas funções e ações. E o segundo ponto é que não apenas ser rei significa ser protetor, mas também significa ser provedor. Tanto o cara ser trabalhador, não preguiçoso, tá certo? E Boaz aqui era um grande exemplo disso. Ele estava sempre querendo prover para Ruth. Toda vez que Ruth voltava para casa, Noemi dizia: meu amigo, que campo foi esse que tu fosse hoje? Estava tudo livre lá. Boaz fazia questão de mandar por ela as melhores coisas, os melhores grãos já debulhados. Isso era dinheiro naquele tempo. Isso custava naquele tempo. Não é? Ou seja, essa ideia de hoje em dia, né, de divisão de contas, de não sei o quê. Gente, pelo amor de tudo, eu sei que as circunstâncias são difíceis e, às vezes, a coisa muda um pouco, a gente está numa tempestade que, de vez em quando, a gente passa por ela, mas o objetivo, tá certo? No campo perfeito, salvo as exceções aqui, é que o homem seja o provedor. E com isso, ele não pode ser um cabo preguiçoso, meu amigo. Tem muita gente que não provê porque é preguiçoso. Nada dá certo. Gente, a gente tem oferta de emprego para todo canto aí. Às vezes alguns são pesados, é verdade. Mas se você precisa prover, tem que ir para o peso mesmo. Tem que aguentar as pontas mesmo. A gente é homem, pô. E a gente tem que entender que a gente tem que fazer das tripas coração para cumprir o objetivo de ser rei. Eu sempre faço essa diferenciação. Não é ser o reizinho, não. Tem gente que acha que ser rei é chegar em casa e estar com tudo, as velas no caminho, as pétalas de rosa lá, um prato de comida ali e a cama pronta para que você desfrute do seu reinado. Não é esse o propósito do ofício real, é precisamente o contrário, é para que a gente esteja pronto para a batalha, pronto para a guerra, e pronto para prover para nossas esposas. Portanto, o verdadeiro evangelho bíblico, ele faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Não é? Para a gente ir para... Era todo dia, o caçador saía para quê? Para matar um leão, para matar um urso, para matar um bicho, para trazer de volta para casa o alimento. E é precisamente isso que a gente precisa viver. E, portanto, ele precisa ser ousado. Tem muita gente hoje, que tem um contentamento pecaminoso. E é bom eu falar sobre isso, por quê? Porque contentamento é uma coisa boa. E as mulheres ouviram aqui uma palavra sobre contentamento no domingo passado, né, com a Minca. Contentamento é uma coisa boa, uma coisa importante. Agora, a gente se contenta com as circunstâncias divinas. A gente se contenta quando a gente luta e a gente não consegue atingir o objetivo da nossa luta. Então a gente é contente. Mas tem muita gente hoje contente sem lutar. Ah, eu estou contente, estou bem. O mundo vai cair. Não, eu estou tranquilo. Eu não vou à luta, eu não vou à guerra. Gente, isso é pecado. O homem precisa ser ousado. Ele precisa ser... um dos propósitos criacionais de Deus foi esse. Você vai desenvolver cultura. É por isso que os teólogos chamaram de mandato cultural. Não é? Esse desenvolvimento foi o que fez com que, mesmo descrentes, como foram as descendências de Caim, eles fizeram objetos de corte, objetos de música, agricultura, pecuária, fazer tendas, construir casas,
né? Tudo isso que a gente tem hoje, que a gente aproveita hoje para o nosso conforto, isso foi porque homens foram para a luta, para a guerra, para o trabalho, para poder desenvolver. Então a gente precisa entender esse aspecto da ousadia, que seja uma ousadia bíblica. Então, em primeiro lugar, que nós sejamos reis, segundo a Escritura. Em segundo lugar, que o homem seja também o profeta da casa. A primeira palavra que eu queria ler sobre isso está aqui em Efésios, se alguém puder achar antes de mim, leia Efésios 5, 26. Versículo 27. E sem defeito. Vê que coisa impressionante. Quando você olha esse texto apenas, você diz, não, Paulo está falando sobre o ensino da igreja e a igreja. Mas quando você vê no contexto, você vê que ele vai estar aplicando a responsabilidade do marido com a mulher. Diga. É isso. É o contexto, né? Lê o versículo 25. Está certo. Para que a santificasse, tendo a purificado. Aí foi o que ele leu aí. Então, essa santificação, pela lavagem de água, pela palavra, é uma responsabilidade que na casa é do homem. É do homem. Nós precisamos entender a responsabilidade espiritual que nós temos de profetas, de cuidar e de ensinar as nossas esposas. Você diz ensinar. Vê o próximo aí, David. 1 Coríntios 14, 34, fala sobre se a mulher tem alguma dúvida, ela deve fazer o quê? Perguntar em casa, ao seu marido. Não é? Qual é o próximo? Não sei o que é que isso quer dizer. Mas o fato é o seguinte, é que o objetivo do profeta, né, e era exatamente aquilo que Adão deveria ter feito, mais uma vez, a gente sempre volta para o jardim. A gente sempre volta para o jardim. Adão, ele foi colocado no jardim, e se você olhar e tiver a curiosidade de olhar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, os versículos de 15 a 17, ele tem esses mandatos. Não coma da árvore e tudo mais. Todos os mandatos são colocados ali. Aí o que é que vem no versículo 18? O versículo 18 diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele fosse idônea. Qual foi o propósito de Deus nisso aí? Deus trouxe toda a estrutura pactual. Deus trouxe todos os mandamentos para o homem. Portanto, a mulher não estava ouvindo aquilo ali. Então, quem é que teve que ensinar para a mulher para que ela pudesse saber até como conversar? Ou não saber, né? Ensinou errado, como conversar com a serpente no capítulo seguinte. Essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade de nos preparar. E para isso, agora eu entendi o que é que aquilo significa, para que a gente passe, a gente precisa aprender. E me perdoem, homens, eu tenho visto muita preguiça teológica no nosso meio. Ninguém quer. Eu já tentei muitas vezes aqui estabelecer leituras, ninguém quer ler. Como é que você quer aprender alguma coisa sem ler? Sem ouvir? Sem. Graças a Deus, a gente está fazendo um curso aí que está. Paulo Brasil vai falar no sábado de manhã, todo mundo que participou do primeiro já quer participar do segundo, que foi excelente e tudo mais. Mas existe uma letargia muito grande, eu quero tudo pronto. O pastor Augusto fala da alma católica do evangélico brasileiro. Não é? O que é que todo mundo quer? Pastor, o senhor diz para a gente o que é que a gente tem que fazer. Gente, isso está errado. Isso está errado. A gente precisa... Se a sua esposa vier perguntar para você, você não vai dizer, não, peraí que eu vou ligar para o pastor. Não, você precisa saber. Precisa desenvolver.
E sempre é tempo, tá, gente? Ah, não, eu não tenho mais tempo, não. O pastor já está nisso há 20 anos. Gente, o pouco que você começa a aprender vai fazer diferença daqui a 10 anos, daqui a 5, daqui a um mês. Já vai fazer diferença. Então, busquem crescer na palavra. Desenvolver. Vocês têm a oportunidade aqui de estar numa igreja que investe nisso. E às vezes é uma tristeza perceber tanto investimento e tão pouco retorno a esse investimento. E já que eu estou falando nisso, vou abrir o verbo aqui. A gente teve um evento com o pastor Augusto Nicodemos aqui, e que foi extraordinário. Foi extraordinário, não é por conta do conteúdo que ele traz. E a gente, no primeiro dia principalmente, teve a casa cheia aqui. Só que sabe quem faltou? Está aqui? Vocês. A gente trouxe aquilo, não foi para a cidade de Orlando, não. A cidade de Orlando é uma consequência. A gente quis investir, por quê? Porque a gente quer investir na nossa igreja. A gente quis investir na nossa igreja. Então, não percam a oportunidade, principalmente homens, desejem, rapaz, crescer, porque faz parte daquilo que vocês são como profetas. Em terceiro lugar, o homem é também um sacerdote. Voltando para o versículo de 1 Pedro capítulo 3, o texto termina dizendo assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, daqui a pouco eu vou explicar essa palavra, tá certo? Com discernimento, tendo consideração para com a vossa esposa como parte mais frágil, porque sois, juntamente com ela, herdeiros da mesma graça de vida. Para quê? Para que não se interrompam as vossas orações. O homem é chamado para ser o líder espiritual da casa, o sacerdote do lar. E uma das coisas mais singelas que uma família pode fazer é o culto doméstico. Uma das coisas mais singelas. Todos os dias, nem que seja um pouquinho de tempo, você junta os seus filhos, junta sua esposa. Se não tiver filho, você e sua esposa. Lê um texto bíblico, ora junto. Lá em casa não dá, porque na hora que eu começo o bicho pega. Mas se você tiver voz suficiente, cante um cântico de louvor ao Senhor. É sério, o bicho pega. Mas o fato é que cultue a Deus em família. No começo, gente, se você nunca fez, pode parecer estranho. Pode parecer uma coisa, que coisa estranha. Pegue esse hábito. Seja um sacerdote. Não permita que as orações da casa de vocês se acabem. E mais, o sacerdote tem também a ver com o conteúdo das nossas orações. Tá? Tem gente que fica com raiva de mim quando eu digo isso. Mas eu vou dizer, as nossas orações devem ser como as de Cristo, e não como as de Adão. Quando houve o pecado no mundo, e Deus chegou para Adão, o que foi que Adão disse? Foi a mulher que tu me deste por esposa. Foi ela. Por quê? Porque caba safado, como era, pecador, já ali, ele não assumia os seus próprios erros. Ele queria transferir os seus erros. Homens, pelo amor de tudo, não transfiram seus erros, assumam. Quando a gente assume, é muito mais fácil obter o perdão. Aliás, é a única possibilidade de obter o perdão. É quando a gente assume os nossos erros. Diferentemente de Adão, o que foi que Jesus fez? A oração de Jesus foi: santifica-os na tua palavra. Ele orou dizendo o seguinte a Deus: veja, eu sei que eu não pequei. Ele sabe que ele não pecou. Quem pecou foi a noiva dele, foi a esposa dele. E como foi a oração dele? Que eu santifique a mim mesmo por causa da minha noiva. Em outras palavras, assim como maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja, a nossa oração deve ser assim: Senhor, minha esposa errou diante do Senhor. Lida comigo, trata comigo, traz as consequências para mim e me perdoa, porque se ela errou, a responsabilidade era minha. Isso é oração de macho, de homem, diante de Deus. Isso é oração de homem diante de Deus.
A gente já passou por isso, Adão ou Cristo. Liderança cristocêntrica, tá? A gente precisa ser líder. Só que, mais uma vez, o machismo, a gente está tratando de um movimento real, agressivo. O machismo trouxe a liderança para usar a força da forma equivocada. Mas a liderança de Cristo é uma liderança servil, a gente está vendo isso desde o início. Ele nos ensina a liderar no lavar dos pés. Ele nos ensina a liderar. Bota tudo aí. Aqui a gente tem essas 3 áreas, que são as áreas onde o líder cristão precisa desenvolver a sua liderança. E quando a gente fala de líder cristão, a gente pode imediatamente apontar apenas para os presbíteros e diáconos da igreja. Mas os presbíteros e diáconos da igreja foram colocados nesses postos não para serem melhores do que o rebanho, mas para serem modelo do rebanho. E modelo serve para quê? Para que a gente olhe o modelo e simplesmente olhe o modelo? Não. O modelo está ali para que a gente siga o modelo. Então, o que foi dito acerca dos presbíteros e diáconos deve valer para todos os homens aqui. Nós precisamos ser homens de família, marido de uma só mulher, liderar bem os nossos filhos, que eles sejam crentes e obedientes. Por quê? Porque essa é a nossa missão, essa é a nossa igreja. Essa é a nossa igreja. Se um homem tem uma família completa, seus filhos não lhe respeitam, não é? Se os filhos não estão nem aí para nada, para você, eles xingam e lhe tratam dessa forma, vocês me teriam como pastor de vocês aqui? Certamente não. E nem deveriam. E nem deveriam. Por quê? Porque a família é exatamente o nosso primeiro rebanho. É o nosso primeiro rebanho. Então, homens, sejam pastores da sua família. Sejam pastores. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Tem ovelha que dá trabalho. Tem ovelha que dá trabalho. Na casa é a mesma coisa. Às vezes, ou um filho, ou uma esposa, ou um cônjuge, vai dar trabalho, vai ser mais difícil do que os outros. Não importa, Cristo morreu por todos. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é esse o exemplo que a gente precisa seguir. Também na vida social. Veja, a gente precisa ter uma vida digna. Uma vida altruísta, que a gente seja hospitaleiro, que a gente seja não dado ao vinho, que a gente não seja entregue às nossas próprias paixões, que a gente tenha domínio de nós mesmos, que a gente saiba sair de situações difíceis. Mais uma vez, tem gente, meu amigo, que bate uma situação difícil, o cara se desespera. Não façam isso. A gente falou um pouco sobre isso na mensagem. Não façam isso. Sejam crentes, confiem no Senhor. Tenham uma vida social que seja digna do Evangelho de Cristo. E, por fim, doutrina, a gente já falou sobre isso quando falou sobre o profeta. Homem de verdade. Volta aí. O que tinha escrito ali eram 2 coisas. Sem mimimi. Gente, a gente está vivendo hoje uma sociedade extremamente mimizenta. E vocês entendem o que eu estou falando. Quem é um pouco mais de idade aqui, a gente lembra da liberdade que a gente tinha nas escolas, por exemplo, de tirar algumas brincadeiras, se chegasse um caba feito charamba na escola, era pouca telha. Ô, Evandro, era pouca telha. Não é por quê? Porque não tem cabelo. Não é? Se chegasse um Valdênio, era vovô, não é? Por conta da idade. Não é? Você podia ser gordo, você podia ser negro, você podia ser branco, você podia ser magro, você podia ter cabeção, você podia ser 4 olhos. Veja, se você trouxesse essas... tinha um caba que era chamado de boneca, daí você tirou, era bronca. Né? Agora, se você tratar as pessoas hoje em dia dessa forma, meu amigo, o que é que isso está tornando as pessoas? Está tornando os homens afeminados. Na sua essência.
Não é porque você chama de alguma coisa, é porque você contraria. Não tá tocando do meu jeito, eu vou sair. Não está fazendo a minha vontade, eu vou ali. Eu vou fazer biquinho. Gente, que babaquice é essa? Isso não é jeito de viver. Isso não é jeito de viver o cristianismo. A gente tem, se dentro de casa, a gente tem 6 pessoas diferentes, e a gente precisa se adequar a 6 pessoas diferentes, aqui a gente tem 150 pessoas diferentes. E a gente precisa se adequar às diferenças. Então, essa forma de tudo ser de acordo com a nossa própria vontade está estragando vocês, homens. Não se deixem estragar. Sejam viris, no sentido mais puro da palavra. Tenham brios, no sentido mais puro da palavra. Sejam homens de verdade. É por isso que eu botei Chuck Norris ali. Não? Sejam homens de verdade. Né? E aguentem firmes a pressão do mundo. Vocês vão receber pressão de todo lado. Não é? Se sua esposa tá dando um jeito, está fazendo alguma coisa com você, vá para os seus amigos, o que é que eles vão dizer? Larga essa mulher, rapaz. Se seus pais, os adolescentes estão aqui agora, eu acho, pelo menos alguns deles, se seus pais estão contrariando você, o que é que seus amigos vão dizer? Meu amigo, eu tenho um jeito de tu fazer escondido. Homens, entendam. A gente está aqui para ser feito Boaz. Para se tiver uma filigrana da lei que não esteja de acordo com a palavra de Deus, a gente sofre as consequências disso, mas a gente não ouse ir contra o nosso Deus. Agora, precisa de brio para isso. Precisa ser macho para isso. E o meu convite para vocês aqui, o meu clamor para vocês aqui, é que vocês sejam machos. É que vocês sejam homens, para aguentar a pressão e para que a gente possa, então, fazer diferença. Porque se a gente for esses homens, a gente vai facilitar muito a vida das nossas esposas naquilo que elas precisam fazer. E o próximo ponto é o que a gente vai fazer, então, em termos familiares. E eu quero ter umas 2 ou 3 ou 4 escolas dominical aqui, tratando com a igreja sobre esse livro. O que ele deve ser, se ele quiser casar com a minha filha. E esse livro, ele não apenas ensina a pais de meninos aquilo que eles devem saber, mas ele ensina aos próprios meninos, e eu vou até falar com o Felipe, para que a gente possa tê-los aqui, porque o bicho vai pegar para o lado deles. Beleza? Pronto, já falei com o Felipe. Está trocando, tá? Olha aí. Cumprindo primeiro a vida comum do lar ali. Isso vai ajudar aos pais de meninas. Por quê? Porque vocês vão precisar procurar esses caras. Tem hoje pai entregando filha a caba safado. E vocês, pais, vão ver a responsabilidade que tem. Vocês vão ver a responsabilidade que vocês têm nesse pastoreio. Nesse pastoreio. Então, a gente vai tratar sobre isso aí nos próximos encontros. Então, eu sei que tem mulher achando que eu peguei leve aqui com os caras. Tá certo? Não é verdade? Peguei leve. Tá bom. Eu estou precisando depois conversar mais com eles, então. Alguma pergunta, irmãos? Antes da gente terminar?